Verde, pra quem não me conhece, me chamo Sidney. Começa a ver se peça uma coisa, família, deixa seu like aqui no vídeo, deixando seu like que motiva a continuar trazendo conteúdo sobre o nosso Verdão. E agradeço a todos vocês que sempre deixam o like aqui. Família, vamos dar analisado aqui que o Chico Garcia falou da vitória do Palmeiras de 2x0 em cima do Corinthians. Olha essa análise dele. Lembrando que se no vídeo, se inscreve no canal dele que tá aqui na descrição. E sem enrolação, bora conferir isso aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu Deus, que placar enganoso, hein? Foi só 2x0 pro Palmeiras, mas poderia ter sido muito mais. Um domínio completo, uma retomada que acontece do Verdão no meio da temporada. Assim, foi o jogo do Abel Ferreira sobre a família Dias, né? Foi um Palmeiras que, impressionante, avassalador. Os primeiros 20 minutos, cara, eles foram muito impactantes, porque o Palmeiras foi disposto realmente a fazer o resultado, e diante de um Corinthians muito absorto, tentando entender o que estava acontecendo. Quando entendeu, se é que entendeu, já estava 2x0. A maneira como o Palmeiras se dispôs taticamente no jogo, e aí as individualidades técnicas acabaram aparecendo, mas eu acho que taticamente foi o duelo vencido pelo Abel Ferreira, porque ele mantém uma escalação, quando ele perde o Veiga no jogo anterior, ele coloca o Felipe Anderson na ponta direita e coloca o Estevão por dentro, que cai pela direita muitas vezes, porque era a característica dele, e ele tem a jogada do 1 contra 1 muitas vezes. Mas ele jogou solto, né? Eu vi até ele muitas vezes pelo lado esquerdo, ele flutuando e tal, e com o Richard Rios e o Emiliano Martinez, que correm muito, né? Eles marcam e jogam. Só que aí, cara, Facundo Torres, Felipe Anderson, tô esquecendo de alguém, Estevão e Vitor Roque. É muita gente boa do meio pra frente. Isso sem contar na subida do Piquerez pelo lado esquerdo com o Facundo Torres e a saída de 3 ali com o Bruno Fux sendo um lateral, só que o Felipe Anderson tá correndo demais por aquele corredor. E ainda apoiado pelo Estevão, que muitas vezes cai por ali. Então, o que o Corinthians do Ramon Dias e do Emiliano, o que eles pensaram? Olha, da última vez a gente jogou num 4-3-3, né? Com o Memphis por dentro, o Romero e o Yuri. A última vez, na verdade, no primeiro jogo da final, né? Por quê? Porque sem Coronato, sem Garro, você tinha que encontrar uma alternativa ali para ser esse meia armador. O Corinthians não iria abrir mão dos seus 3 volantes, Martínez, Carrilho e Ranieri à frente da defesa. O objetivo do Emiliano foi colocar o Bidon como um jogador mais avançado entre os meio-campistas, só que aí você tinha 4 volantes, entendendo que teria superioridade numérica, sabia que eles viriam numa linha de 3, né, com o Bruno Fux, o Murilo machucou, então o Gomes e o Mikael, e aí com uma linha de 3, o Corinthians poderia ter superioridade numérica no meio, só que não adianta nada, é por isso que a gente fala, às vezes esquema tático ganha jogo, não é necessariamente o esquema tático, ele pode ganhar jogo desde que você tenha a aplicação tática e você encontre soluções no jogo. O Corinthians entrou com 4 jogadores no meio, só que não adiantou nada. Primeiro, o Corinthians perdeu todos os duelos e toda a segunda bola era do Palmeiras. Segundo, o Palmeiras lateralizou o seu jogo. Ele não jogou tanto por dentro. Teve jogo por dentro, claro, mas o Corinthians não conseguiu marcar esse jogo por dentro. E aí o Palmeiras confundiu a marcação e especialmente apoiou muito pelos lados. Porque, mamãe, que liberdade o Palmeiras teve à frente da defesa. E aproveitou, forçou o erro do Corinthians na saída de bola e começou a trocar passes na entrada da área e muitas vezes dentro da área. E a marcação do Corinthians ali, ó, observando os caras trocando passe lateral. No segundo gol, então, que a bola chega lá no Felipe Anderson na direita, foi assim, né? Tum, tum, tum. E todo mundo olhando, né? Opa, tá no outro cara. Opa, não tá mais comigo. E aí eles foram indo assim no balanço defensivo. Sempre tinha um cara livre do Palmeiras, até chegar no Felipe Anderson que chega batendo na trave. E aí a bola sobra pra fora da área, o Emiliano Martinez domina, olha, pensa, escolhe o canto, chuta. E aí fica um pouco mais fácil, né? Foi um chute maravilhoso, um golaço no cantinho. Não sei se o Hugo pegaria, tá? Não sei. E com essa liberdade, aí é difícil ter goleiro que pegue, né? E no primeiro gol, o Carrilho, cara, que eu sou fã, já elogiei aqui, mas Carrilho, ele já fez um post aí se desculpando. Não sei se ele deu uma soberbadinha ali, né? Uma soberbinha, do tipo, ele foi muito elogiado, ele tem sido muito elogiado, ele joga para um caramba, mas ele foi mole em todas as jogadas. O Carrilho, displicente, pior jogo dele com a camisa do Corinthians. E aí, na entrada da área, ele volta ali, muito marcado pelo Rios, né? Mas quando o Piquerez vai dividir no pé de ferro, ele perde a bola. Aí o Piquerez ganha a dividida, a bola sobra pra ele, ele ainda carrega ela um pouco mais e escolhe o canto e finaliza. Então assim, o Carrilho foi mal. Cara, difícil escolher alguém que se salvou, tá? Martínez foi mal, o Yuri quase não tocou na bola. No segundo tempo, o que o Palmeiras faz? O Palmeiras já abriu 2x0 e o Palmeiras estava de boa na lagoa. O Palmeiras fez o jogo perfeito, tá, gente? Perfeito. Porque quando ele faz o 2x0, depois de faz o 2, poderia ter feito mais, porque antes do primeiro gol do Donelli ainda faz um milagre no chute do Gomes, faz uma puta defesa, tem bola na trave antes do segundo gol. Cara, o Palmeiras podia ter feito 3, 4 tranquilo no primeiro tempo. Passa aqueles 20 minutos iniciais, o Palmeiras pensa o seguinte, tá bom, Corinthians, toma a bola, vai, pega a bola aí pra você. E aí o Corinthians não conseguiu fazer nada. E o Palmeiras esperando. E tal. E eu pensava assim, cara, se o Palmeiras apertar um pouquinho. E aí chegou aqui e ali e tal, vem o segundo tempo. Aí, só no segundo tempo, os caras mudam. Tira o Ranieri, que não estava amarelado, ao invés do Martínez, que já tinha cartão amarelo. Tira o Matheus Bidu, que foi assim, irmão do céu, que primeiro tempo.
Cara, o Matheus Bidu, vamos combinar eu e você aqui, ele não tem nível pra jogar no Corinthians. Cara, o que o Corinthians sofreu pelo lado direito, muito por conta do Felipe Anderson, que fez um jogaço, mais um. É o segundo jogo que ele atua na função onde ele mais gosta, onde ele atua bem. É que ali jogava o Estevão, então era muito difícil o Felipe Anderson ter oportunidade por ali. Quando o Maurício tava bem, o Maurício jogava por ali. E o Abel Ferreira finalmente colocou o Felipe Anderson na posição que ele joga. E ele fez um jogaço, mais um, porque ele cobre corredor, ele se apresenta, ele tem habilidade, ele vai para um contra um, ele centraliza o jogo, ele fez mais um jogo espetacular o Felipe Anderson, tá? Encontrando o lugar dele como titular. Até o Facundo pelo lado esquerdo foi bem, né? Do Palmeiras todo mundo foi bem, cara, impressionante. Porque aí o Palmeiras, naquele momento desse segundo tempo, né, o Fux já sai, entra o Giai na lateral direita mesmo, e aí você já faz uma linha de 4, e o Giai, cara, fez o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. O Giai custou 40 milhões de reais, todo mundo critica o Giai, ele fez um puta jogo, porque ali, pelo lado esquerdo, caía Memphis Depay no segundo tempo. Que até tentou combinar algumas jogadas com o Hugo, mas fica um pouco mais difícil, né? Mesmo assim, o Giai tava levando vantagem quase sempre, empurrando o time pro ataque. E aí, o Palmeiras começou a usar o contra-ataque. Esperou o Corinthians teve 60% de posse de bola, e não interessava isso. Sabe por quê? Porque o Everton não fez uma defesa, aliás, fez uma aos 46 do segundo tempo, foi a primeira finalização no gol do Corinthians, aos 46 do segundo. Dá pra dizer que o Palmeiras sofreu? Mas não sofreu nada. Deixou o Corinthians trocar passes numa zona que não era perigosa. E que tinha cobertura, sempre teve cobertura por ali. E mesmo assim, quando roubava a bola, partia no contra-ataque. E aí o Abel começou a botar. Começou a botar o Paulinho, começou a botar o Flaco Lopes, e aí o Estevão, por exemplo. E aí, cara, a defesa do Corinthians, porque aí o Ramon se expôs, né? O Emiliano, né? Se expôs, né? Porque quando ele começa a botar depois Héctor Hernandes, e aí tinha, né? Memphis aqui pela esquerda, Héctor Hernandes, Yuri Alberto, Romero. Cara, não tinha conexão. Era só atacante de novo, né? Não tem conexão do meio. Aí ele não põe o Thales Magno, que eu até não vou julgar, porque o Thales não vem jogando porcaria nenhuma, né? Então, foi uma punição do tipo assim, fica aí. O Palmeiras, ele leu todas as mexidas do Corinthians, todos os movimentos que o Corinthians pudesse pensar em fazer, o Palmeiras já sabia o que viria. Então, foi um jogo tático, assim, perfeito do Verdão. E no segundo tempo, como eu disse, né, nessas escapadas aí, o Palmeiras só não fez mais por detalhe. Fez, inclusive, com o Vitor Roque, que teve o gol anulado pela participação do Gomes na origem da jogada ali, tanto que o árbitro tem que, como é um impedimento interpretativo, ele tem que ir no monitor, ele chama o Bandeira, tá mais acostumado com o impedimento, né, pra poder analisar junto com ele, e eles anulam o gol do Vitor Roque. Segundo gol dele anulado, tá encantado esse gol. Seria o terceiro numa puta jogada do Estevão pelo lado direito. E aí, cara, o André Ramalho, o Estevão, cara, se o Estevão fosse pro linha de fundo, ele ia conseguir o cruzamento. Se ele chutasse dali, ele ia conseguir. Como ele cruzou, o André Ramalho não dá nem bote, cara. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, ele não consegue dar nenhum bote. Aí eu tô falando aqui do Félix Torres, do Kaká, do André Ramalho, não tem um que se salve, cara. É impressionante. E o Palmeiras se aproveitou disso, fez o terceiro, foi anulado, poderia ter feito outros. Paulinho entrou muito bem, e aí eu queria falar sobre isso. Me parece que o Palmeiras esteja vivendo uma retomada na temporada. O Paulista, que deve ser a questão do torcedor, né? Por que não entrou assim no Paulistão? Foi um momento de maior instabilidade do Palmeiras. E o Corinthians se aproveitou disso e foi muito bem no Paulistão. Foi o melhor time do campeonato, disparadamente. Ganhou lá no Allianz no primeiro jogo. No segundo fez aquele jogo que vocês viram e ainda correu risco, teve um pênalti que o Hugo pegou. Mas o Palmeiras, ele tava com o Veiga muito abaixo, com o Gomes que machucou. O Abel rodou muito o elenco. O Felipe Anderson não tava jogando na dele. O Vitor Roque, recente a chegado, né? Cavou um pênalti lá na semifinal, mas não tava, ainda não... Agora não. Agora o que você tá vendo desse Palmeiras? Ele encontrou o time. Porque o Emiliano Martinez tá jogando muita bola, não é só pelo gol, tá? Ele e o Richard Rios marcam e jogam muito bem ali no meio. O Estevão por dentro tá dando dando muita versatilidade pro ataque. O Felipe Anderson na direita resolveu. O Facundo Torres fez um bom jogo, não sei se vai ser uma sequência a partir de agora, mas ele foi muito bem. E o Vitor Roque tá se soltando, cara. Ele tá recebendo muito mais oportunidades, ele tá sendo colaborativo, ele tá tendo oportunidade. Então eu acho que já marcou gols, né? Mas que não valeram, mas eu acho que em algum momento ele vai desencantar. E o Paulinho entrou muito bem. E aí você tem o Maurício, que tá voltando de lesão também, na ausência do Veiga, que agora machucou. O Giai fez um melhor jogo dele com a camisa do clube. O Piquerez é um jogadoraço, a defesa tá muito bem. O Fux, por exemplo, chegou ontem e já na linha de 3 ali pelo lado direito ele funcionou. Então, nesse momento, o Palmeiras começa e tá dormindo na liderança do Campeonato Brasileiro, inclusive, depois dessa vitória, muito cedo ainda, mas é um time que, depois daquela oscilação no começo da temporada e tal, parece que agora pegou a locomotiva, né? E ela voltou pro trilho. E aí, família Nação Verde, o que vocês acharam da análise do Chico Garcia recebendo essa vitória do Verdão de 2x0 em cima do Corinthians? Os caras perderam feio. O Chico, pra mim, foi cirúrgico na maioria das análises que ele fez ali. O Palmeiras era pra ter enfiado uns 3-4 já no primeiro tempo em cima dos caras.
O Abel fez certo em recuar as linhas ali, também ficar desgastando muitos jogadores, pegando na falha do Corinthians, deixou o Corinthians com a bola e o Corinthians não conseguiu fazer nada. Se os jogadores do Palmeiras tivessem entrado, galera, nessa decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, nos primeiros jogos, primeiro e segundo jogo, dessa forma que jogou esse jogo contra o Corinthians, cara, eu duvido muito que o Palmeiras tinha perdido esse título pra esses caras, duvido muito. Realmente, isso eles demonstraram realmente que é um clássico, também de tanta cobrança da torcida, dos jornalistas esportivos que fizeram em cima desse jogo, dessa atuação fraca que os jogadores do Palmeiras tiveram nesses 2 jogos contra o Corinthians, pelo Paulistão, os caras acordaram e entraram com faca nos dentes, realmente sangue no olho pra tentar ganhar o jogo. E realmente ganhamos, e ganhamos bem, era pra ter sido uma goleada, saiu barato. Eu gostei muito da atuação do Vitor Roque, ele é um conjunto geral, mas o que me chamou mais a atenção, o Vitor Roque cada vez mais está melhorando o seu futebol no Palmeiras. Ele tá conseguindo cavar um pênalti ali, tá conseguindo também questão da finalização, ele tem o cabeceio dele é bom, pelo que eu vi, ontem aquele gol que ele fez, pena que foi anulado. E outra coisa que chamou muita atenção foi a entrada do Paulinho, cara. Ele quase não tocou na bola, mas todas as vezes que ele tocou, cara, ele fez o diferencial. E ele pode escrever, vai ser titular no Palmeiras. Ele não sei como ele vai pegar essa vaga de titular, porque ele joga muita bola, o Paulinho. E o cara que tava parado, o tempão que ele tá parado, voltou a jogar ontem. Ele mostrou todo o potencial que ele tem com a camisa do Verdão e ele realmente honrou o manto nosso. Mas, família, se vocês gostaram da análise do Chico Garcia, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Lembrando que eles estão no vídeo deixando inscrito no canal do Chico Garcia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito ainda, já se inscreva no canal. Me ajuda a bater a meta de 80 mil inscritos. Falta só um pouquinho para bater a meta de 80 mil inscritos. Quer ajudar o canal, sabe como? Seja membro, você vai me ajudar muito em alguns benefícios. Um forte abraço e até o próximo vídeo.